E uma investigação revela que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, executou operações cibernéticas contra autoridades do Paraguai durante negociações sobre a tarifa de energia da usina de Itaipu. As informações são do portal UOL, com base em depoimentos de servidores à Polícia Federal. Segundo as fontes, a operação teria utilizado softwares de simulação de ataques para invadir sistemas de entidades do país vizinho, incluindo o Congresso e até a Presidência da República. O objetivo seria obter dados sigilosos sobre as negociações bilaterais. A operação foi autorizada pelo atual diretor da ABIN e ocorreu meses antes do acordo fechado em maio de 2024. O Ministério das Relações Exteriores negou que o governo brasileiro tenha feito qualquer ação hacker contra o governo paraguaio. Em nota, o governo disse reiterar o compromisso com o respeito e o diálogo transparente como elementos fundamentais nas relações diplomáticas com o Paraguai e com todos os parceiros na região e no mundo. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Mais uma semana começando aqui em Oeste Sem Filtro. Silvio, e claro, a gente está falando de Itaipu, não podemos deixar aqui de lembrar que a Oeste denunciou já os problemas que estão ocorrendo na usina numa capa recente, assinada inclusive por você, e tem mais irregularidades aparecendo, mais irregularidades aí no caminho. A gente vai falar daqui a pouquinho também da falta de fiscalização nos gastos da Itaipu. E agora a gente traz essa notícia de que a ABIN, a agência de inteligência, teria sido usada aí para bisbilhotar dados sigilosos do Paraguai. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Paula, querida. Boa noite, meus amigos Pioto, Ana, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana com a gente. Itaipu é um caso de polícia. Como você bem disse, tem um problema grave de não fiscalização, ou seja, tudo o que acontece em Itaipu passa abaixo dos radares do Tribunal de Contas da União, daquela que deveria ser uma comissão destinada binacional a averiguar e checar gastos de lado a lado, Paraguai e Brasil, mas, sobretudo, pela farra que o PT apronta em Itaipu. Vamos começar essa história lembrando quem compõe o Conselho de Administração da empresa. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Esther Dweck, ministra de qualquer coisa, pode chamar de ministra de Gestão. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o chanceler Mauro Vieira, que tem assento fixo, e aí, pasme, para a surpresa de muitos, Gleide Andrade, a tesoureira do PT, a secretária de Finanças do PT, tem assento em Itaipu e não é a primeira vez. Porque José Vacari Neto, o Pichuleco, muita gente deve ter essa memória do que foi o Pichuleco para além do boneco inflável do Lula com roupa de presidiário na Avenida Paulista. Era a forma como o tesoureiro do PT, na época do Petrolão, tratava propina. E ele também tinha assento em Itaipu. Itaipu tem uma rubrica de 9 bilhões de reais. Outros, exatamente isso, outros, ali passa qualquer coisa. Itaipu tem uma faixa até $200 mil, por exemplo, que o dirigente da empresa binacional, mas não brasileira e paraguaia, e sim petista e paraguaia, chamado Enio Verri, que é um ex-deputado do PT, Itaipu tem uma rubrica ali de $200 mil, por exemplo, que ele pode assinar da caneta dele e ninguém fiscaliza. Aí você chega numa faixa de $1 milhão, a parte paraguaia precisa somente ser notificada, mais nada. O Conselho de Administração só entra em campo acima de $5 milhões. Ou seja, muito dinheiro vai parar em convênios, contratos, eventos e isso, de novo, passa abaixo dos radares de fiscalização. É uma farra, o PT entendeu isso e o PT domina Itaipu. Esse caso que você cita da ABIN é crime, isso é criminoso. O que é que o Brasil quer? Uma nova guerra do Paraguai? Da Tríplice Fronteira? Da Tríplice 1864 a 1870, né, que foi a Guerra do Paraguai. O Brasil quer isso de novo? Onde já se viu utilizar a ABIN, a agência de inteligência, para investigar outro país para mexer em dinheiro de tarifa? Até porque a própria ANEEL já deixou claro que Itaipu não é uma empresa deficitária, mas a conta nunca fecha. Por quê? Justamente por conta desses contratos e desses
convênios. E o dinheiro, finalizo, Paula, sai do bolso de quem? Do pagador de impostos da conta de luz do centro-sul do país, do centro-oeste, do sudeste e da região sul.